quero explicar uma coisa, esclarecer umas questões para vocês com relação ao fundo de clareamento 10. O fundo de clareamento 10, gente, não é aconselhável chegar nesse fundo, tá? Não, a menos que o cabelo seja um cabelo muito saudável, tá? Que ele chegue com força, com vitalidade, com saúde, com a fibra íntegra. Você começa com os fundos mais escuros, né? Que são vermelho, depois laranja, vermelho com laranja. Depois vem o laranja puro, que é o 7. Depois vem o laranja indo já vertendo para o amarelo, com sobras de amarelo, que é o 8. Depois você vem para o 9, que é só amarelo. Você vai entrando cada vez mais no cerne do fio. Você vai entrando nessas, vamos dizer, essas camadas. Quando você chega no 10, gente, você já chegou no osso. Você chegou no osso, tá? Então, você arrancou muito do cabelo, você exigiu demais dele, tá? A gente sabe que o pigmento, ele também ele também tem nutrientes para o cabelo, certo? Então, não é aconselhável chegar num fundo 10, tá certo? Por essas questões. Mas, por exemplo, cabelo masculino, por que os cabelos curtos é fácil de você conseguir um 10? Porque eles estão próximos da raiz. Imagina o tempo de vida que tem essa raiz aqui, essa raizinha, comparando-se a essa ponta. Pensa tudo que essa ponta aqui passou, que essa raiz ainda não passou. Pensa que essa raizinha aqui, ela recebe tratamento do couro cabeludo, certo? Aqui, só se eu tiver bondade de colocar, certo? Aqui, os cabelos são novos, conforme comentou a Mônica, certo? Então, gente, por questão de lógica, é óbvio que aqui viveu muito mais, sofreu muito mais. O nosso cabelo passa por três processos. Ele passa pelos processos químicos, shampoo, as químicas que a gente faz no salão, descoloração, condicionador, tudo isso, tudo que envolve química, tá certo? São os processos químicos que o nosso cabelo sofre. Ele também sofre com processos mecânicos, que o ato de passar a mão, vocês repararam que na franja geralmente é mais aloirado? Só de passar a mão você despigmenta o fio. A parte aqui superior, aonde pega o sol, o primeiro sol, a primeira poeira, o primeiro vento, a poluição, eu chamo de para-choque, essa parte aqui de cima. Vocês repararam que quando vocês vão descolorir o cabelo, ela esquenta mais fácil do que aqui? E aqui geralmente fica mais íntegro do que essa parte aqui? É por isso, por causa dessa reação mecânica de passar a mão, escovar, passar chapinha, escovar, pentear, tá certo? Obrigada, Jane, maravilhosas são vocês, tá? Então, e também sofre o processo físico. Gente, só de existir no ar, no ambiente, o cabelo está sofrendo. Ele oxida com o oxigênio do ar. De uma forma bem leve, mas acontece. Então aí vem todo o meio físico, que também entra poluição, vento, tudo isso. Tá certo? Então, gente, o nosso cabelo sofre de graça. Para você lavar ele, você está fazendo um procedimento tanto mecânico quanto químico. Aqui é natural, gente. Minha raizinha aqui tá natural. Isso daqui é mechas, ó. Só que repara como eu não mexo no meu fundo natural. Olha lá, ele tá igualzinho à raiz. Gente, e eu matizo meu cabelo com coloração, eu não matizo com tonalizante. Se você souber usar, e dura, tá? E dura. A cor se mantém bonita por muito tempo. Conseguem reparar que é meu fundo natural aqui, ó. Ele tá igual a cor da minha raiz, olha lá. Isso aqui é tudo técnica, gente. O ideal é usar tonalizante. Mas se você souber administrar bem uma coloração, você faz maravilhas e gasta bem menos, porque a linha de tonalizante é uma linha a mais que você vai ter que ter no teu arsenal, certo?
A questão do fundo 10 é o aconselhável. Por que o cabelo masculino ou cabelos femininos curtos, a gente consegue um fundo de clareamento num 10 com saúde? Por causa dessa questão que eu falei pra vocês. O cabelo é novo, recém saiu do bulbo. Ele tá com a força total, certo? Tá recebendo nutriente do couro cabeludo, ok? Então, e eles são mais fortes por causa disso. Então, é muito mais fácil você conseguir um ice num cabelo curto do que num cabelo comprido. Até porque hoje em dia os nossos cabelos, eles recebem muita química. Não é só química de manutenção. É química para alisar, para deixar ele lisinho. E essa, depois das progressivas, nós cabeleireiros, a gente está tendo muito problema para conseguir manter um loiro numa altura de luminosidade bem clara, por causa que o cabelo está selado, a cutícula dele está selada artificialmente. Você entra com o pó para quê? Para abrir, não é? Para extrair o pigmento, você precisa abrir cutículas e fazer a reação de oxidação lá dentro do fio, certo? Mas ele está selado pela cutícula, pela química progressiva, e as duas químicas ficam brigando, uma que é para querer manter e a outra para querer mudar. Não é isso? Aí que acontece o aquecimento e toda aquela história que a gente já sabe. E o cabelo sofre, gente, mesmo que não esquente, o cabelo vai sofrer essa atração. Um querendo segurar para manter fechado e outro insistindo para abrir. Certo? Você queria saber isso sobre tonalizante e tinta? Eu só uso, gente, eu uso até tonalizante, mas é pouquíssimo. Todos os meus cabelos eu matizo com coloração. É só saber administrar a coloração. Qual que é a diferença de tonalizante para coloração? A amônia, só. Tá? Então, se você souber administrar isso, você se dá muito bem. Ah, outra coisa. Antes da gente começar a matização, que a gente já vai começar, tá? Não se desesperem. Lohane, gatona é você. Luciane Lopes, você usa coloração também. Gente, o que eu queria falar pra você? O dela é natural. O dela é natural. O que mais eu queria falar pra vocês com relação ao trabalho, ao procedimento que a gente vai fazer hoje? Como eu expliquei na live de convite que eu fiz pra vocês, o Ice, ele é muito difícil de conseguir ele. Porque ele não emite cor nenhuma. Ele é branco, certo? Fazer um platinado é fácil, você faz aparecer uma cor, é só você carregar um pouquinho daquela cor que ela já aparece, ainda mais nas alturas de 9, 10. Agora, você encontrar um equilíbrio entre neutralização, que vai ser o violeta que a gente vai usar, e luminosidade, porque o cinza dá luminosidade, vocês sabiam? O cinza, ele acende, ele faz... Já tá num 10, ele faz acender um pouco mais. Ele dá aquele brilho, aquela luminosidade, ele dá aquela abertura legal, certo? Então você tem que encontrar um equilíbrio entre essa neutralização e esse cinza que você vai colocar, certo? Quando você estiver, um segredinho, tá, gente? Então, quando você estiver matizando, com a intenção de conseguir um ice, via de regra, você tem que abrir num fundo de clareamento na altura de 10. Você precisa abrir num fundo de clareamento máximo, que é a altura de 10. Certo? Obrigada, Mônica. Obrigada, Lisiane. Outra questão é você saber equalizar as duas cores, que são cinza e violeta. Você tem que saber, quando você estiver colocando as cores na intenção de fazer um branco, um ice, você precisa equalizar isso. Nesse momento de fixação de pigmentos, o cabelo não pode nem verter para o cinza e nem para o violeta. Começou a verter, enxagoa. Ele não pode mostrar cor. Coloca isso na sua cabeça. Não pode mostrar cor. Então começou você... Ai, parece que tá ficando meio azulzinho. Vai lá, enxagoa. Aí o que você faz? Tá, você percebeu que começou a sobressair o azul?
Você vai lá, dilui a tua fórmula ou acrescenta outra cor para você encontrar o equilíbrio. Por isso que não é fácil conseguir o ice. Você precisa ter o equilíbrio. E por que eu digo que não existe uma receita pronta para o ice? Tá? Porque cada cabelo, gente, cada cabelo é um caso. Tem cabelo poroso que vai receber assim os pigmentos e logo vai verter. Vocês sabiam que a matização ela tem 3 etapas? A matização ela tem 3 etapas. Quando você colocar uma cor artificial no teu cabelo que carrega a cor, você não está colocando uma cor numa base neutra. Você está colocando cor artificial onde tem cor natural, ok? Quando você colocar cor no seu cabelo, a primeira coisa que os pigmentos vão fazer, sabe qual é? A primeira etapa da matização. Eles vão se neutralizar, tá certo? Com o cabelo reage diferente. É diferente você misturar cores assim e misturar com o cabelo, tá? Você tem que entender que as misturas, você consegue ver o que acontece nas misturas das cores, mas quando você for colocar uma cor no cabelo, você tem que saber que lá tem cor, você tem que saber quais que estão lá, para você usar a matemática da soma das cores, somando junto a cor do cabelo, para você saber que resultado de cor você vai ter, ok? Então, gente, o que eu tava falando, quando você coloca cor, pigmento sobre o cabelo, a primeira coisa que vai acontecer é os 3 pigmentos puros. Deixa eu ver o que o Anton falou aqui. Perfeito, cabelo poroso, sensibilizado, absorve muito mais rápido, verdade. Passa logo para a terceira fase, que é chumbar. A primeira fase eu já falei que é a neutralização, a terceira é chumbar. Quando o cabelo é muito poroso, gente, ele absorve muito rápido. Por isso que se você fez uma descoloração e você tá com o cabelo ali, você precisa primeiro fazer um tratamento para daí você fazer uma matização. Porque se você fizer um tratamento primeiro, a capacidade de retenção e fixação dos pigmentos é muito maior num cabelo tratado do que num cabelo que está poroso, por exemplo. Ok? Então, que eu tava falando das 3 fases da matização. Primeiro, ela neutraliza. Os 3 pigmentos puros que são no sistema RYB de cor, vermelho, azul e amarelo, eles vão se conversar. Primeira coisa, os que estão ali, os 3 vão se unir em proporções iguais. Então, os 3 pigmentos puros vão se unir. Então, a primeira etapa da matização, podem reparar, a primeira que acontece mesmo é a neutralização. A segunda etapa, gente, acontece a sobra. Aquilo que você colocou a mais, aquilo que você colocou para ter a intenção de cor que você quer, que realmente, geralmente é essa matemática que a gente coloca as cores neutralizantes e coloca a cor desejada junto na fórmula para aplicar no cabelo e obter o resultado desejado. Então, a segunda etapa da matização é essa, a revelação da cor desejada, ou seja, dos pigmentos que você colocou a mais, ok? Então, a primeira etapa é o quê? Neutralização. A segunda etapa é a revelação da nuance. E a terceira etapa, gente, é chumbar. O cabelo chumba. Se você deixar muito tempo, o cabelo chumba. Ele passa daquela fase de mostrar a cor que você quer que mostre, aquela que você propositalmente colocou a mais na tua fórmula, além da neutralização, começa a revelar essa cor. E se você deixar muito tempo, vai começar a fechar, porque vai acontecer uma sobreposição de pigmentos e ele vai chumbar. E geralmente chumba pro cinza, ok? É muito fácil fazer cinza em cabelo, gente. Isso é uma grande verdade. Eu já tive colegas que fizeram cinza com vermelho em cabelo. Eu já fiz cinza em cabelo com violeta, tá? Por isso que eu afirmo que não dá para usar cabelo para comprovar a origem de cor, ok? Então, pessoal, aprenderam essa? Primeira etapa da matização, neutralização. Segunda etapa, revelação
da nuance que está sobrando, das cores que estão sobrando na fórmula que você colocou. Se você, por exemplo, fez uma fórmula para um fundo de clareamento na altura, numa altura, por exemplo, uma altura de 7, que é um 7,4, certo? E você colocou um 7,13. O 1 vai conversar com o 4, certo? E vai sobrar o quê? O 3. Você vai ter um resultado de tom mel, porque você não pode esquecer que esse 1 e esse 4 formaram uma cor, certo? Não vem com essa ideia de que neutralizou, sumiu. Não. Ainda mais na altura de 8, 7 e 6, o marrom acontece, tá? Então, você vai ter um marrom com sobra de dourado que visualmente é um mel, ok, gente? Então, não se esqueçam disso, certo? Existe quando você matiza o cabelo, pessoal, você não está tirando pigmentos do cabelo quando você matiza. Pelo contrário, você está colocando mais pigmentos aonde já tem pigmentos, a fim desses pigmentos que já estão ali mudar para uma cor neutra, para você conseguir colocar uma outra cor sobre esse neutro e fazer ela acontecer, certo? Então, gente, eu acho que é porque nós duas estamos na mesma página, Rose. Entra com a tua. Porque eu e você estamos usando a mesma página, entendeu? Tá certo, pessoal? Então, a neutralização, ela tem cor. E a cor da neutralização, a cor que acontece na neutralização é o marrom. E esse marrom tem uma escala tonal. Porque se você matizar um cabelo na altura de 6, o marrom que vai se apresentar ali, ele é muito mais intenso do que o marrom que acontece na altura de 9. Porque a luminosidade da altura de 9 é totalmente outra do que a altura de 6, ok? Então, o resultado de neutralização é uma escala tonal de marrom. Quanto mais escuro for o fundo de clareamento em que você atingiu, que você está trabalhando, é a intensidade do marrom que você vai emitir. Por isso que não adianta você querer fazer um platinado luminoso numa altura de 8, gente. O platinado que você consegue na altura de 8 é aquela pele de rato, que é um platinado mais fechado, porque você está num fundo de 8. Tá certo, pessoal? Então, vamos já fazer o experimento, tá? Eu não quero enrolar muito vocês, certo? Então, pessoal, antes de começar, eu quero que vocês entendam isso. Agora a gente vai fazer um não testei, tá? Eu já sou acostumada a fazer. Então, pessoal, a última coisa que eu vou falar antes do experimento, que a gente já vai fazer, tá? Então, não é fácil conseguir o fundo de clareamento na altura de 10. É preciso encontrar um equilíbrio na hora da matização. Então, eu não sei se o cabelo tá poroso, se ele tá impermeável, como é que esse cabelo vai receber esse pigmento. Então, tem cabelo que vai sugar muito rápido, tem cabelo que vai demorar para neutralizar, ok? Outra coisa importante que eu não falei sobre as etapas da matização, gente, essas 2 etapas, quando você chega na segunda etapa, você tem que parar, para não acontecer o chumbar, ok? E esse tempo que você tem obrigada filha, agora não, entre neutralização e revelação de nuance é de pelo menos 15 minutos. E você tem que fazer uma fórmula tão boa, caso você use coloração, que ela não mexa no teu fundo natural, que ele não fique comprometido, que ele se mantenha da mesma cor da raiz, como é o meu caso aqui, certo? Você tem que deixar a matização pelo menos 15 minutos no cabelo, não mudar o fundo de clareamento e deixar esse tempo no teu cabelo. Por quê? Porque já foi comprovado, o cabelo, para ele ter uma boa fixação, ele precisa de pelo menos 15 minutos, o ideal é 25. Então, gente, o que eu queria falar para vocês antes da gente começar aqui, era isso, a questão da matização, que ela tem as suas etapas, que vocês precisam entender essas etapas para vocês. Por exemplo, se você colocou o cabelo, a fórmula no cabelo, e ele já tá para a fórmula 3, para o passo 3, que é o chumbar, em 2 minutinhos, não utiliza mais essa fórmula, dilui ela, porque
Não houve tempo de fixação, não vai ter duração, certo? Não vai durar teu trabalho e você precisa que isso aconteça pelo menos em 15 minutos, tá certo? Por isso que eu não uso super clareador também, gente. Agora, deixa eu perguntar pra vocês, gente, tá sendo mais uma aula do que experimento isso daqui. Se uma coloração não é tão indicado quanto um tonalizante por causa da amônia, o que vocês vão me dizer de matizar com super clareador que tem até 3 vezes mais amônia que uma coloração? E o que vocês vão me dizer de matizar com super clareador que tem uma espécie de descolorante em creme na sua composição? O descolorante serve para quê, gente? Arrancar pigmentos e não fixar, depositar, ok? Eu não questiono o resultado de neutralização, de matização com super clareador. Fica perfeito. Mas me mostra esse cabelo depois de 2 lavadas, que eu quero ver se tá aquele loiro divo ainda. E me mostra a saúde desse cabelo por causa dessa carga de amônia que você colocou nele, se ele tá bonito. Tá certo? Gente, então agora vamos fazer o experimento. Obrigada pela assistência, estamos em 120. Compartilha aí se vocês puderem, tá? Ajudar aqui a Loura.